nas minhas palestras e em todo o trabalho que eu faço, eu realmente não falo de mim, é muito difícil. Mas eu sei sim que tem esse interesse, essa curiosidade das pessoas saberem, assim como a gente tem sempre de saber da história do outro. História sempre é bom, né, a gente ouvir, é bom a gente conhecer a trajetória das pessoas. Mas vamos lá, na realidade, eu posso afirmar que a minha relação com o espiritismo, ela vem anterior à doutrina em si. Ela vem, na verdade, por uma paixão por Jesus Cristo. O que acontece? Desde muito pequena, mas quando eu falo pequena, são 4 anos de idade, eu já tinha, né, uma percepção mais apurada, em todos os sentidos, né? De você perceber, de ouvir, de notar, de ver. E aí, o que acontece? Eu, muito nova, eu comecei já individualmente a ter uma busca pela espiritualidade. Na verdade, motivada muito mais por essas sensações que eu tinha. E eu vim de um berço católico. Minha mãe católica não era aquela católica praticante, mas, por exemplo, ela levava eu e minhas irmãs para nós participarmos daquelas procissões. Lembra das procissões? Procissão do santo daquela igreja, que é a igreja principal da cidade, né? As procissões na época de Páscoa. A partir disso, eu comecei a ter um primeiro contato com o catolicismo. E aí, quando eu estava na minha fase da adolescência, da pré-adolescência, na verdade, eu posso dizer, ali por volta de uns entre 10 e 12 anos, uma vez, eu já meio perturbadinha que era, já meio aceleradinha que era, muito curiosa, entrei numa igreja, sozinha, né? E quando eu entrei numa igreja, eu percebi que tinha aquela sala da vela, né? Que são a sala das promessas, e que você vai colocar as velas lá também em homenagem aos entes queridos que já faleceram. E quando eu entrei na chamada sala de velas da Igreja Católica, tinha uma urna de vidro com o corpo de Jesus, claro que numa estátua, né? Só que ele com aquele santo sudário, exatamente numa posição ou como ele estaria quando ele foi para a gruta depois de ser crucificado. E aí a urna era toda de vidro e aquela imagem de Jesus de tamanho real, e não sei se era de cera, era muito realista. Você imagina que eu, com pouquíssima idade, quando vi aquela cena, aquela imagem, eu fiquei entre chocada e extasiada. E aí eu já tinha ouvido falar de Jesus, na casa onde eu morava com os meus pais e minhas irmãs, minha família, a gente tinha lá na varanda, que era do meu pai, um quadrinho com um crucifixo, mas muito pequeno, com Jesus ali crucificado. Quando eu vi aquele homem, vou dizer, lindo, em que pese a cena em si, mas ele parecia que estava dormindo e com alguns ferimentos pelo corpo, eu fiquei extasiada, eu falei, gente, pelo aquele ser, por aquela imagem, me deu um arroubo, assim, de amor, ao mesmo tempo de solidariedade, de consternação, enfim, se misturaram vários sentimentos dentro de mim. E aí eu fui até a secretaria da igreja e falei assim, o que é aquele, por que Jesus está lá?